Fé. O que é fé? Você tem fé? De onde vem a fé? Em que você tem fé? Faz diferença ter ou não ter fé? Para onde vamos sem fé? Para onde vamos com fé? Fé é necessário? Quem disse? Ter fé é uma vantagem? Queremos meditar hoje sobre essa palavra tão pequena, 2 letras apenas, mas que tem muito a ver com a existência do ser humano neste mundo. Saúdo você com esta palavra fé. Vamos aprofundá-la nesta mensagem. Que bom tê-la como ouvinte desta mensagem. Que possamos juntos ser edificados por ela. Conforme o dicionário, fé significa crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que consistem em um culto. Crença, confiança, firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. Significa também testemunho, que tem força em juízo ou em documentos. Quando se lê ou quando alguém assina, dou fé. Ou seja, eu endosso, isto é verdade. No mundo inteiro existem muitos alvos de fé. E isso é tão antigo e tão verdadeiro que no primeiro mandamento de Deus, o Deus que se revela em seu Filho Jesus Cristo, nós temos a palavra que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Este mandamento aponta para uma fé exclusiva no Deus Criador, no Deus que se revela em seu Filho Jesus Cristo. Mas como eu estava lhe dizendo, há no mundo muitos outros alvos de fé e historicamente é assim. Algumas religiões ou religiosos, infelizmente, têm projetos de poder, de dominação do mundo, até por imposição, não por conquista ou por amor, mas por imposição. E isso existe não apenas em uma ou 2 religiões, até mesmo no cristianismo histórico nós temos relatos de uso da fé cristã para impor tradições, ou culto, ou conversões. No Brasil não falta fé. O Brasil é o 3º país mais religioso entre os jovens. E mais de 90% dos brasileiros dizem acreditar na vida após a morte. Esta estatística consta na Folha de São Paulo do dia 24 de julho de 2008. O Brasil é o 2º país mais religioso do mundo. São as estatísticas do jornal. No Brasil, o nome e objeto de fé mais adorado pelos brasileiros está na cidade de Aparecida do Norte. Um grande templo foi elevado com o propósito de adorar, aqui é chamada também de padroeira do Brasil. Conforme a Bíblia, no capítulo de Hebreus 11, 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não enxergamos, que não se veem. Em Hebreus 1, a fé é a certeza, não é uma dúvida, não é uma possibilidade, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas existem. É muito profundo este versículo de Hebreus 11, 1. Para o pastor Ricardo Barbosa, o conceito de fé de muitos cristãos
não é Hebreus 11:1. Segundo o pastor, há, infelizmente, um conceito novo de fé em nossos dias. Ele assim descreve: a nova geração de cristãos já não se preocupa, já não procura a salvação da alma, mas um corpo sarado. Não busca a justificação, mas a aceitação. Não acredita na renúncia, mas na autorrealização. Não se interessa em aprender a amar, mas em fazer sexo. Já não tem fome e sede de justiça, mas um desejo insaciável de consumir. E não reconhece quando peca. A distinção entre o amor responsável e sexo irresponsável já não é tão óbvia. A grande preocupação hoje já não é mais com a alma, nem com a eternidade, mas com o controle da celulite, com os níveis de colesterol, com a taxa de gordura, com a grife da roupa ou com o sucesso profissional. Encerro aqui, fecho aspas, a palavra, a fala do pastor Ricardo Barbosa. Para você ter uma ideia de como a fé movimenta o mundo e como ela se mostra nos nossos dias, há uma figura que infelizmente não posso lhe mostrar, em que tem 3 filas de pessoas. Uma fila sob uma placa, fila para receber bênçãos materiais. E esta fila é então gigantesca. A segunda fila, não tão numerosa, fila para receber bênçãos espirituais. E a terceira fila, bem pouco numerosa, fila para orar. Ou seja, a fila para receber bênçãos, como que num passe de mágica, sem um esforço, sem uma concentração ou a profundidade da fé, é muito maior do que aquela que se envolve com o autor e consumador da fé. Onde está a tua fé? Até onde vai a tua fé? O livro de Jó é um livro que fala muito de fé. No capítulo 1, os versículos 1 a 5 nos dizem assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se na madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Temos aqui um belo testemunho de alguém que teve uma fé realmente levada a sério. Quem era Jó? Jó tinha uma linda família. Como nós ouvimos, 7 filhos e 3 filhas. Um total de 10. Era o homem mais rico do Oriente. Além disso, tinha 4 grandes virtudes. Era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Agora lemos o que vem a seguir nos versículos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amigo e amigo ouvinte, pode um homem com fé sofrer? Pode um homem com fé ter prejuízos econômicos, financeiros, patrimoniais? Naqueles dias, muitos pensavam que sofrimento era resultado do pecado. Hoje, há quem pensa que é resultado de possessão demoníaca. Jó recebe a notícia da morte de seus 10 filhos. A seguir, sim, ele perde sua riqueza e perde também seus 10 filhos. Em poucas horas, a segurança de um império desmorona. Jó recebe 4 notícias explosivas, um verdadeiro teste emocional. Muitas pessoas têm perdido casa, filhos. Alguns enfrentam, outros sucumbem ao desespero e se flagelam, no sentido de até mesmo procurar uma saída em tirar a própria vida, porque não encontra mais sentido em sua vida. O que Jó fez? Sim, Satanás teve acesso à vida de Jó para lhe causar muitos prejuízos econômicos e familiares. Não vamos chamar de prejuízo familiar, porque perder alguém não é um prejuízo, mas uma perda insubstituível. Jó perde os seus 10 filhos, também todo o seu patrimônio. Isso está no livro de Jó. O que podemos aprender com Jó? Ele foi submetido a uma prova. Não que Deus desejasse colocá-lo à prova, mas Satanás disse e faz uma acusação: Jó tem fé enquanto ele tem bens. Tu o abençoaste ricamente, por isso ele se apega em ti. Bom, nós não sabemos o que será o dia de amanhã na nossa vida. Jó reconhece que ele não é nada diante de Deus. Isso no capítulo 1, versículos 21 e 22, está escrito: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia que Deus estava acima de todas as coisas e por isso, mesmo na grande angústia, confiou no Senhor. No capítulo 2, Jó é testado outra vez, agora não mais com a perda de alguma coisa exterior, mas a perda de sua saúde. E agora Jó agoniza em sua dor física. Úlceras, feridas cancerosas tomam conta do corpo de Jó, na sua pele. O Jó chega ao ponto de cheirar mal. Todos nós somos pecadores, amigo e amiga ouvinte. E o mal está em toda parte.
Até as pessoas que mais confiamos podem virar as costas para nós. O que nós lemos aqui dá a entender, parece, que Deus deu as costas para Jó. Jó olha fixo para aquele que não trai, seja nas horas boas ou ruins. Jó teme a Deus e continua temendo a Deus, apesar da situação que lhe aflige. Em capítulo 2, versículo 10, está escrito: mas ele lhes respondeu: falas como qualquer idiota. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Deus é por nós. Jesus é Deus conosco. E assim como nos dias de hoje, de dificuldade, de pandemia, de receios ou medos, nós não precisamos perder a fé ou a comunhão com Deus. Também naqueles dias, Jó não ousou deixar Deus, largar de Deus. Há uma expressão que diz: Deus sem você é Deus, e você sem Deus o que é? Nós não somos nada sem o nosso Criador. Dele viemos e para Ele haveremos de voltar. Em Jó capítulo 42, versículos 10 a 17, está escrito como Deus cuidou de Jó. Jó sabe quem Deus é e quem Ele é. Por isso, ele não larga da mão de Deus. Mas ele não sabia o que seria no final da sua vida. Ele não sabia que se um dia haveria de ter de volta o que perdeu. Algumas coisas eram impossíveis de pensar em ter de volta. Mas Jó teme a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem deu a própria vida para nos salvar? Esta é a maior prova de que Deus é por nós e que Deus nos ama incondicionalmente. Jesus te ama, amigo e amiga. Ele não te abandona. Por mais que às vezes situações nos ocorram e que a gente pense que Deus possa ter nos traído, a verdade é que muitas vezes nós é que tendemos a esquecer-nos de Deus e virar as costas para Ele. E se temos fé, é porque Ele nos deu esta graça. Então, em nada ponho a minha fé, diz um hino da nossa igreja, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. Em Jesus nós temos o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras religiões nós não vamos encontrar alguém que deu a sua vida para nos salvar. Há outros deuses, ou ideologias, ou crenças, sim, e muitas vezes tão exigentes, como no tempo do paganismo histórico, no tempo dos ancestral, em que era feito sacrifícios humanos para satisfazer as exigências ou para obter favores dos deuses. Nosso Deus não é assim. Não se pode barganhar com o Deus cristão. Também não se pode comprar o seu favor. Ele é quem Ele é. 1 Pedro capítulo 4, versículos 13 a 16, nós temos as seguintes palavras: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra
porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, mas se sofrer com Cristo, ou como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus em seu nome. Você escutou o sino bater? É porque nós estamos no meio de uma gravação. O sino tocou no meio de uma gravação porque está avisando que daqui a pouco vamos ter culto. Por isso você ouviu também o sino. Continuando a mensagem, lembremos-nos que os seguidores de Jesus não foram príncipes, foram homens comuns que, martirizados, depois de uma vida de pobreza, prisões e privações, não abandonaram a fé em Deus, a fé no Filho de Deus que é Jesus Cristo, a fé na ação poderosa do Espírito Santo. Os maiores expoentes da espiritualidade cristã, todos passaram por sofrimentos. Também aqueles que firmemente permanecem em Cristo passam ou hão de passar por sofrimentos, inclusive eu e você. Mas todos seguiram adiante, porque sua fé estava em algo maior do que eles mesmos. Eles tinham fé numa esperança viva. Como está a tua fé? Onde está a tua fé? Nossa identidade pode ser assim descrita como luteranos, com os pilares da reforma. Somente Cristo, somente a fé, somente a palavra de Deus, a Bíblia, somente a graça e depois também junto com a Igreja Reformada, mais um somente foi acrescentado, somente a Deus a honra e a glória, só lhe deu glória. Então esses são os fundamentos da nossa fé. Só Cristo, só por fé, só a Bíblia, só a graça, só a Deus a glória. A gente poderia comparar a falta de fé, um cristão que não tem fé, a uma bola murcha. É possível assistir uma Copa do Mundo com uma bola murcha? Não tem graça, não é mesmo? Semelhantemente, a gente poderia dizer que também não é possível expressar a fé em Cristo, expressar a alegria da comunhão com Cristo, ou perceber o que Cristo nos ensina, senão por fé. Seria sem graça. A fé é um cristianismo sem fé, uma confirmação sem fé, um batismo sem fé, a Santa Ceia sem fé, uma igreja sem fé. Sem fé em Jesus. Fé, amigo e amiga ouvinte, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não vê. Muitas vezes a gente pode achar que a nossa fé acabou, achar que Deus nos abandonou, mas ainda ali Ele está presente. Pela graça sois salvos mediante a fé, disse o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Por graça sois salvos mediante a fé. E a fé, se ela não vem de vós, vem da onde? Vem do próprio Deus. De que forma? Quando nós nos expomos a ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos sujeitamos àquilo que Deus quer falar conosco através do seu livro sagrado,
através das Sagradas Escrituras, que saíram da boca de Deus, da vontade de Deus aos corações e mentes dos apóstolos e profetas que viveram antes de nós e que escreveram em diferentes épocas. O que temos aqui demorou muito a ser reunido da forma como nós temos aqui. E a palavra de Deus continua sendo aquela que faz suscitar fé nos corações de quem se achega a Deus. Nós aprendemos também pela palavra de Deus que Ele nos ama primeiro. Depois nós é que podemos amá-lo se tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E assim também disse Jesus aos discípulos: vão, façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trino Deus. Ensine-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que nós venhamos a perder bens, ainda que venhamos a perder pai, mãe, esposa ou filhos ou esposo, ainda que venhamos a perder patrimônio, ainda assim nós podemos ser crentes em Jesus. Ainda assim podemos estar voltados para Ele, como fez Jó, e ainda assim esperar de Deus o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Eu sonho e desejo este lugar, mas antes de poder desejar este lugar, eu desejo viver com o meu Jesus. Crer assim me dá paz e me dá alegria que me faz transbordar de amor por meu Jesus. Me faz olhar a vida muito além do que eu mesmo posso enxergar. Esse é meu testemunho e também desejo que você possa crer em Jesus, alimentando-se da palavra e assim dando também passos de obediência a esta palavra, porque então a gente vê que a fé se concretiza nas nossas ações, nas nossas atitudes, na graça, no amor, no perdão, na reconciliação, na comunhão com nosso Deus e com aqueles que de coração puro o invocam e desejam com Ele caminhar. Amigo e amiga ouvinte, Deus abençoe você, Deus te guarde e te proteja. Sigamos juntos em Cristo, Ele é por nós. Amém.